Bom, Sérgio Moro traiu mais uma vez. Ele se apresentou ao Podemos como pré-candidato a presidente. Com isso, mobilizou políticos desse setor. Desde que era ministro, já houve troca de partidos na expectativa de que ele se filiasse, em algum momento, ao Podemos para que se candidatasse à presidência. Como as pesquisas mostram, ele não tinha chance. Mas Moro, efetivamente, talvez nunca quisesse ser candidato a presidente. Ele manteve o nome dele em evidência e agora vai para um partido maior, ou foi para um partido maior, o União Brasil, que é uma fusão do DEM e do PSL, e pode ser candidato a deputado federal ou ao Senado. Ele será candidato a algum cargo, porque Sérgio Moro precisa de foro privilegiado. Tudo o que Moro fez é passível de investigação e pode, em algum momento, levá-lo à prisão. Com uma cadeira na Câmara ou no Senado, porque é uma possibilidade também a disputa ao Senado por São Paulo, ele consegue uma proteção maior. Mas não é só isso que o mobilizou, com certeza. Política movimenta muito dinheiro, seja pelo fundo partidário, ou seja por agentes econômicos com interesse no poder do Estado. O Moro está indo para o time do Dória. Embora o Dória esteja no PSDB, e o Dória desistiu da desistência da candidatura à presidência, ele deve jogar pesado numa candidatura agora como alternativa ao Jair Bolsonaro, já que não seria alternativa ao Lula, que tem um campo já bastante definido e construiu uma aliança, ou tem construído uma aliança para ocupar e tem ocupado, inclusive, o que antes, ou que se poderia chamar de terceira via. Por que o Dória pode ser beneficiado? Porque o que se está costurando agora é uma aliança com o Dória como candidato a presidente, tendo como vice Simone Tebet, portanto o PSDB e o MDB, e nesta aliança poderia entrar a União Brasil. Porque quem ainda tem muita influência no União Brasil, sobretudo em São Paulo, é o Rodrigo Garcia. Ele, durante todo o tempo, toda a carreira política dele, foi do DEM, que se uniu ao PSL para formar essa nova legenda. Então, nessa costura, o Moro poderia ser candidato a deputado, o que garantiria uma vaga a ele na Câmara ou ao Senado, o que talvez não garanta uma vaga a ele no Senado. Portanto, um pouco mais arriscado. Mas tudo indica que ele estará no time do Dória. Este é o movimento, é isto que precisa ser compreendido. Um outro ponto que é preciso se analisar agora é a própria personalidade do Sérgio Moro. Nos 3 meses em que eu apurei ou investiguei fatos relacionados à sua trajetória pública, eu pude constatar que o Sérgio Moro ele é extremamente individualista. E o Sérgio Moro costuma ter informação, acumular informação para acumular poder. As pessoas dizem isso em Cascavel, que foi a primeira jurisdição em que ele foi titular. E lá em Cascavel, o único jogo que ele fazia era com a esposa dele, que se beneficiava da presença do Moro na Justiça Federal. E isso quem falou foram os advogados assim, experientes, tributaristas na área tributária, né, experientes lá de Cascavel. Eles chegaram a fazer uma reclamação, foram até o procurador dizer, olha, com esse juiz estão acontecendo coisas terríveis, porque as ações estão sendo dirigidas
em benefício da esposa dele. Na época, estavam bem casados, ou estavam para casar, que é a Rosângela Moro. Isso foi falado formalmente. O procurador da época, o Celso Treis, disse isso na entrevista que está no documentário. E esta reclamação chegou também ao Conselho, à subseção da OAB, né, ou à seção, melhor dizendo, da OAB, lá no estado do Paraná. Uma outra característica é que ele tinha informações sobre colegas, não usava essas informações formalmente, mas fazia os colegas saberem que ele tinha essas informações. Os juízes que sucederam Sérgio Moro lá em Cascavel foram acusados de vender sentença. E um servidor do cartório foi, inclusive, demitido porque acabou assumindo toda a culpa por essa venda de sentenças. Havia um esquema, portanto, lá em Cascavel. Então, Moro, ele sempre agiu de maneira, vamos chamar assim, a preservar os seus interesses, não é ostensivo, não é publicamente ostensivo, mas tem uma atuação que alguns poderiam considerar como inescrupulosa. E com isso ele foi tendo poder na Justiça Federal. Agora, na política, o Podemos apostava no Sérgio Moro, investiu no Sérgio Moro, até se desgastou com o Sérgio Moro por conta de alguns parlamentares ameaçarem deixar a legenda por conta da presença dele lá, já que, como candidato a presidente, ele não estava agregando nem levando os votos que se esperaria.